Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional. Qabna yoomnu dhibee karaan irra deemnu sila numa deemna maaliif galmaan geenyu karaan nu qabee moo garaa dhala maaf gahuu dadhabne duunee gumaa dhabne lammi koo amma hoogame nu tamate. Sono particolarmente vicino alla popolazione della regione del Tigray in Etiopia, colpita da una grave crisi umanitaria che espone i più poveri alla carestia. C'è oggi la carestia, c'è la fame lì. Preghiamo insieme affinché cessino immediatamente le violenze, sia garantita a tutti l'assistenza alimentare e sanitaria. Começando o tema do dia, nesta edição 126, ouvindo aí música da Etiópia, daqui a pouco a gente explica, e também o Papa Francisco, citando a situação da região de Tigray, na Etiópia, né? Abre aspas por Papa. Isso aconteceu no mês passado, em junho. São próximos da população da região de Tigray, na Etiópia, que é atingida por uma crise humanitária que expõe os mais pobres. Há hoje fome para as famílias. Vamos orar juntos para que acabe imediatamente a violência e seja garantida toda a assistência alimentar e sanitária. Fecha aspas. Isso foi depois da oração do Ângelus, no dia 13 de junho. Papa Francisco que rezou então pela grave crise humanitária que expõe os mais pobres à fome na região de Tigray, na Etiópia. E a Etiópia é o nosso tema do dia. O conflito armado por lá começou em novembro do ano passado, quando o governo etíope lançou uma ofensiva militar contra a FLPT, a Frente da Libertação do Povo Tigray, uma organização paramilitar, e o partido político que também é considerada terrorista por organizações internacionais. E essa música que a gente ouve aqui ao fundo, abrindo o nosso tema, é Hachalu Hundessa, um cantor etíope, compositor e ativista dos direitos civis. Hundessa desempenhou um papel significativo nos protestos Oromo de 2015 e 2016, que levaram Abiy Ahmed a assumir o comando do Partido Democrático Oromo e da Frente Democrática Revolucionária do Povo Etíope, se tornando posteriormente primeiro-ministro da Etiópia em 2018. E o cantor, o Hachalu Hundessa, foi baleado na noite do dia 29 de junho de 2020, no ano passado, na área dos condomínios Gelan, em Addis Abeba. A morte de Hundessa gerou protestos em toda a região de Oromia, e levando à morte de aproximadamente 160 pessoas nas manifestações nessa região lá na Etiópia. Com a música então do Hachalu Hundessa, a gente abre aqui o programa ouvindo também palavras aí, pedindo orações do Papa Francisco, professor. É isso mesmo, né? A questão da Etiópia é uma questão complexa. A gente já trabalhou isso em uma das nossas edições, que eu convido até aqueles que nos acompanham a verem, que é a edição 96. E da minha parte com músicas mais tradicionais da Etiópia, sim, né? Nessa nem tanto. Acho que até começamos com o hino da Etiópia, se eu não me engano, uma coisa assim, naquela edição. E hoje a gente vai acrescentando mais algumas coisas. Por quê? Por que a gente está voltando à Etiópia? Porque o partido, né, do Abiy Ahmed Ali, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2019, concorrendo com 301 entre pessoas e instituições, entre elas o nosso querido Raoni, aqui o cacique Raoni, né? Que era e aí ele acabou vencendo porque conseguiu um acordo com a Eritreia. A Eritreia já pertenceu a Etiópia, já foi domínio da Etiópia, e só se libertou disso em 1993, mas seguiu-se ali uma guerra por regiões de fronteira, né? E essa guerra só terminou efetivamente em 2018, com movimento sob a liderança de alguém do Sul, que é o Abiy
Ahmed Ali, que agora foi primeiro-ministro e agora parece que continuará como primeiro-ministro. Para quem está se perguntando, peraí, mas a Etiópia é uma república? Desde 1993 para cá, a Etiópia é uma república parlamentarista federalista. Então está dividido em 9 áreas dessa federação, são mais de 80 etnias, mas você tem etnias mais famosas, como a etnia Tigrei, como a etnia Oromo, né? Você tem etnias que têm maior peso ali, né? E o Tigrei fica no norte da Etiópia e o nosso amigo aí, o Abiy Ahmed, ele é do sul, ele é filho de um muçulmano com uma cristã. Pois é, lá na África, a religião que predomina nessas áreas não é muçulmana. No caso da Etiópia, não. No caso da Etiópia, é uma tradicional igreja cristã ortodoxa etíope, né? Mas você tem um percentual menor, sim, de muçulmanos. Outra curiosidade importante da Etiópia, né? Toda vez que a gente estuda sobre a África, fala sobre a África, a gente sabe que a África sofreu com um processo de neocolonialismo, domínio colonial europeu no século XIX, aquela famosa Conferência de Berlim que geometrizou as fronteiras de regiões da África sem respeitar etnias, nada disso. Mas no caso da Etiópia, veja você, a Etiópia é uma exceção. Aliás, tem 2 exceções lá na África que não foram dominadas pelos europeus, por esse neocolonialismo, que foi a Libéria, que é um país bem específico, que merecerá num outro momento o nosso estudo e análise aqui, e nós temos a Etiópia, né? A Libéria está lá na costa ocidental, no Atlântico, e a Etiópia não, a Etiópia está na costa quase que do Índico, na verdade a costa é do Mar Vermelho, do outro lado está a Península Arábica, perfeito? Então a Etiópia que tem um histórico assim complexo de resistências, ela conseguiu resistir no século XIX a um domínio inglês e a um domínio italiano, tanto a Inglaterra quanto a Itália tentaram dominar a Etiópia sem êxito, né? O Meleque II, que era o imperador lá, conseguiu deter esse avanço, e aí já no contexto da Primeira Guerra Mundial, de 1916 até 1900, olha que longevo, né? Até 1974, quem esteve à frente do poder ali foi o Haile Selassie, o Haile Selassie, né? O Haile Selassie que é o grande inspirador do movimento rastafariano. Muitos vão ver no Haile Selassie, que tinha boa oratória, tem discursos que ficaram famosos no século XX, como uma espécie de messias negro. Então isso fortaleceu muito o panafricanismo. Tanto, viu, Rubens? Olha que curiosidade. Você aí, aqueles que nos acompanham, né? Os nossos espectadores. Na década de 30, em 35, o fascismo, ou fascismo, como alguns gostam de colocar, do Benito Mussolini, resolve invadir a Etiópia para tentar quase que recuperar a imagem que foi abalada quando os italianos foram derrotados em 1896 na Batalha de Adua, né, em que eles foram derrotados pelos etíopes, 1896. E agora, em 1935, a Itália avança sobre a Etiópia, consegue até dominar a região, o Haile Selassie é obrigado a fugir em exílio, e de 35 a 41 o domínio foi italiano, fascista, com apoio da Alemanha nazista e tal. Mas aí, com o apoio do Reino Unido, os etíopes conseguiram expulsar as tropas fascistas em 41, e o Haile Selassie voltou ao poder. Tenta fazer algumas reformas, vai permanecer no poder, até que em 1974, naquele contexto da Guerra Fria, militares marxistas, com apoio da União Soviética, destituem o Haile Selassie. Depois dizem que ele teve que fazer uma operação na próstata e morreu. Mas o corpo dele ficou lá no palácio por muitos anos, né? Então a família não teve acesso e tal, e acusam esse regime militar que se instalou em 75 na Etiópia de ter matado o Haile Selassie. Aí de 75 a 91 o domínio foi desse regime militar. Mas em 91 o que ocorre? Fim da União Soviética. Já em 89 o governante da União Soviética, o Mikhail Gorbachev, iniciou aquela política da perestroika e da glasnost. E nesse processo de abertura já começava a abalar os alicerces dessa ditadura na Etiópia. Lembrar que durante todo esse período a Eritreia, que está ao norte da Etiópia, era domínio da Etiópia. Então, concomitantemente, você vai ter movimentos de resistência
da Eritreia contra o domínio etíope. Jazz, nome importante da música da Etiópia, Mulatu Astatke. Essa é uma música do álbum Timeless, música Yeker Mosel, e um fenômeno na Etiópia entre os anos 1969 e 75. É um gênero que absorvia a influência do soul, do jazz norte-americano, mas claro, com cruzamentos ali com a complexa escala musical etíope tradicional, e resultava nesse som aí. É jazz e mais conhecido, inclusive muito celebrado, inclusive no cenário do jazz internacional, o Ethio Jazz. Essa produção não reverberou muito fora do país naquele momento, entre 69 até 75, e quase ficou esquecida, quase que não se tinha registros mais do Ethio Jazz. Poderia ter sido uma página rasgada na história da música, só que 102 singles em compactos de vinil, 12 LPs lançados pela gravadora Amha Records, fundada pelo produtor Amha Seti. E foi um legado ali no começo dos anos 70, fomentou o surgimento de esse novo gênero musical, esse jazz etíope, com artistas em destaque o Mulatu Astatke, mas outros como Dirna Beyene, o Alemaio Eshete, entre outros. E aí em 74, o professor deve chegar lá, nesse nosso retrospecto, mas em 74, nessa história do Ethio Jazz, a guerra civil no país interrompeu a produção. A produtora, a Amha, ela foi fechada, músicos foram presos e a fabricação de discos também foi encerrada. Então, por conta disso, quase que tudo isso ficou esquecido na história. Até que no final dos anos 80, início dos anos 90, a produção musical desse período foi resgatada por conta aí de uma obsessão que se tornou de um produtor francês, o Francis Falsetto. Ele pesquisador, ouviu, né? Uma pessoa apresentou para ele: olha essa música aqui que eu descobri. E aí ele ficou muito interessado por esse jazz da Etiópia e começou a fazer uma pesquisa e lançar LPs, lançar músicas, enfim, discos. E aí se tornou esse projeto que tem buscado resgatar essa memória. Além disso, isso acabou se tornando uma peça muito importante para o jazz mundial, né? O Ethio Jazz. Isso também, claro, tem influenciado novas gerações de músicos de jazz desde o final dos anos 80, 90 até hoje. Bandas de jazz retomando essa trajetória aí do Ethio Jazz do final dos anos 60 e dos anos 70 lá na Etiópia. A gente está ouvindo aí a música do Mulatu Astatke, professor. É isso que você falou em 74, a data que você colocou, é o fim justamente do governo do Haile Selassie e o processo de guerra civil interna, a tomada do poder pelos militares, que vão ficar aí até 1991, como a gente tinha falado aí no nosso bloquinho aí anterior, né? Agora, e os conflitos, né? Esses conflitos recentes que estão acontecendo lá na Etiópia, eles se devem a isso que a gente falou, né? O Abiy Ahmed Ali, ele consegue conduzir um movimento pela pacificação da região, inclusive nas disputas de fronteira com a Eritreia, né? A Eritreia que se tornou independente da Etiópia em 1993. Eritreia é um governo de partido único, bem mais restritivo ali a questão. E o Isaac Feliman,
que é o presidente lá da Eritreia, ele fez acordos com Abiy Ahmed, da Etiópia, e conseguiu aí uma certa relação, né? Uma boa relação. Tanto é que quando ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, ele diz, olha, eu não fiz isso sozinho, foi preciso a outra parte também. Só que quem não gostou nada desse acordo, Rubens, foi o pessoal de Tigray, lá do norte, que tem disputas territoriais com a região da Eritreia. E também quando o Abiy assumiu o poder na Etiópia, como primeiro-ministro, assumiu democraticamente, não houve nenhum golpe, nada disso, né? Quando ele assume o poder, ele faz uma série de mudanças e retira do governo, ele acusa de corrupção muitos elementos que estavam no governo, mas há mais de 2 décadas a influência no governo da Etiópia era de Tigray. Então Tigray perdeu o espaço político na Etiópia, isso gerou grupos revolucionários de Tigray e houve uma ação no ano passado, em 2020, dura do governo do Abiy Ahmed. Inclusive, muitos questionaram como é que esse cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz realiza uma medida tão dura sobre Tigray. E aí muita gente fugindo ali da Etiópia, então isso gera uma crise humanitária, que foi essa que o Papa se referiu agora há pouco, com milhares de pessoas que tentam fugir ali pelo Sudão, tentam atravessar o Mar Vermelho e chegar por meio do Iêmen, e o Iêmen vive um quadro de guerra civil, e você tem mercenários também nessa região. Então o refugiado etíope, quando ele não morre, ele é torturado, ele é sequestrado, exige-se resgate da família. Então é um quadro muito complicado. Fora os quadros de fome que assolam esses países que a gente chama de chifre da África, que está justamente nessa posição, que são a Etiópia, o Djibouti, a Eritreia, né? A Somália, são essas regiões. Aí com música mais popular, né, na Etiópia, o cantor Neway DBB, essa música aí, Tekmit Abeba, cantor notável aí, popular entre os jovens da década de 80, início da década de 1990, com canções como essa. Essa é um grande sucesso aí lá na Etiópia do Neway DBB, professor. Pois é, agora o partido do Abiy Ahmed fez maioria agora, as eleições em junho, ele fez maioria. Só que algumas regiões, algumas províncias ainda precisam refazer as eleições, porque ocorreram alguns problemas, acho que em 8 províncias. Agora o pepino. Na região de Tigray, nenhuma província, nenhuma área ali foi feita eleição. Justamente porque a área é uma área convulsionada. Então isso aponta para que a gente ainda tenha mais problemas entre o governo, digamos assim, reconduzido, reeleito do Abiy Ahmed com Tigray. E segue a crise humanitária na Etiópia, quer dizer, isso é um problema seríssimo. Outra questão, a China e os Estados Unidos têm pontos estratégicos ali na região dos chifres da África. Então eles não têm muito interesse de um conflito nesse momento na região, pelo menos não de um conflito que esteja fora do controle. Então, querendo ou não, essa região acaba sendo uma região estratégica para a região da África. Uma outra coisa, né, Rubens? Como a Etiópia não foi uma área dominada pelo neocolonialismo, ela acabou servindo como referência para os outros países africanos. Então ela acabou tomando a dianteira na questão do panafricanismo, no Congresso da União Africana, do movimento, movimentos inclusive fora da África, de afrodescendentes, que se inspiram profundamente na Etiópia, a ponto de gerar inclusive uma religião, né? A região Rastafari. Quem é Rastafari não gosta, viu? Mas se fale Rastafarianismo, eles acham que o ismo diminui a grandeza do movimento, que tem Haile Selassie, um enviado, um iluminado, como a gente falou aqui há pouco. É isso, esses são os pontos fundamentais, né, para quem está nos acompanhando aí, do que está acontecendo na Etiópia. Então você tem um governo reconduzido, né, ao poder, reeleito,
ao poder. É uma república parlamentarista, então o Abiy Ahmed é quem é o chefe do governo, o primeiro-ministro. O partido dele teve 430 votos no parlamento, com mais de 500 representantes, pouco mais de 500 representantes. Então a maioria estrondosa. Mas de outro lado você tem questões internas, conflitos internos. A principal crise é a crise de Tigray. Questões externas, disputas de fronteira com a Eritreia, que podem a qualquer momento serem retomadas. E nós temos uma crise humanitária com pessoas tentando fugir da guerra, fugir da fome. É um problema sério. É um dos problemas tão sérios que o Papa, normalmente, ele só faz as suas colocações em questões assim muito representativas, emblemáticas, né? Mas é isso. Tema do dia nesta edição 126 do Sagres Internacional, destacando a Etiópia. Daqui a pouco você vai conferir. Tempestade na Alemanha tem padrão consistente com eventos ligados ao aquecimento global. Mas por que é que a ciência não conseguiu prever as inundações? Angela Merkel se reúne com Joe Biden para tentar resolver divergências entre Estados Unidos e a Alemanha, depois da era Trump. E o Brasil, que vai receber 15 bilhões de dólares pelo pacote de liquidez do FMI. Intervalo aqui no Sagres Internacional. E se você, ouvinte, acredita que o cenário jurídico não mudou, chegou a pós-graduação 4.0. Uma perfeita conexão entre o direito doutrinário com as novas habilidades do profissional do futuro. Novos conteúdos com juristas renomados. Um novo cenário jurídico está à sua espera. Encare o desafio e cresça profissionalmente. Instituto Goiano de Direito, acesse portal igd.com.br. Portal igd.com.br. Vamos para o intervalo com música da Etiópia, também popular. Cantora etíope, provavelmente a mais proeminente, com mais sucesso neste momento no ambiente internacional, é a Gigi, a Edidaniwe Shibabal. Ela tem várias músicas muito conhecidas na Etiópia e fora também, e tem atuação com músicos de jazz, como o Bill Lasway, que também é o marido dela, o Herbie Hancock. Trouxe a música etíope para a atenção popular, especialmente nos Estados Unidos, onde ela mora atualmente. Com Didi, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos.